Olá, queridos! Aqui é Lara Umbelina, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o desânimo, a falta de energia. Como que você faz para driblar esse desânimo aí que às vezes acontece, que não tem muito relação com alguma tristeza específica, e também para você compreender isso como uma forma de você evitar a depressão. Vou te trazer algumas orientações da psicologia para você combater isso e se sentir melhor, mais leve, mais tranquila durante os seus dias. Então, antes da gente começar, já deixe seu like. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações, porque aqui nós temos vídeos todas as quintas-feiras. Temas ligados a autocuidado, à saúde mental, temas importantes para vivermos melhor. Então vamos juntos, vamos nessa, que o tema é bom. Então vamos lá, vamos começar a diferenciar essa questão de um desânimo natural da depressão. Vamos entender que a tristeza, quando a gente está falando de um desânimo, né, esse rebaixamento do humor, tem algo assim que é universal. Todo mundo experimenta a tristeza em algum momento da vida. Ela tem a sua função, ela tem a sua importância. Isso é devido tanto a questões do nosso meio em relação às perdas que estão sujeitas a acontecer, frustrações, né? Tem uma questão assim de estabilidade com o que a gente vive. E também pode ser a ausência de reforçadores, de coisas significativas na vida, que faz com que esse ânimo possa ficar um pouco mais rebaixado. Então, você observar os contextos da vida é importante para ter esse entendimento dos motivos pelos quais você começa a sentir alguma tristeza e algum desânimo. E essa relação, vamos entender que ela é importante para a gente aprender sobre o nosso meio. Se a todo momento a gente fosse muito alegre, eufórico, um estado de humor assim muito elevado, pode ser que a gente não desse assim a devida importância a algumas situações. Sabe aquela ideia de que a gente só dá valor para aquilo que perde? Tem um pouco de sentido, tem um pouco de lógica, porque quando é algo que é importante nos afasta, se a gente não sentisse um desconforto, pode ser que a gente nem inclusive lutasse para recuperar alguma coisa que é importante. Percebe? Então, esses momentos de mais tristeza e reflexão sobre as coisas que acontecem na nossa vida, eles são importantes. Então, a tristeza ela está muito associada a esse momento de maior introspecção. Ela é um convite para que a gente observe mais com assim, um direcionamento o que está acontecendo na nossa vida. Se você não sentisse esse desconforto, se as coisas fossem tudo muito assim eufóricas, né, como eu comentei, pode ser que algumas situações importantes passassem despercebidas na sua vida. Então, não significa que você sentindo tristeza, você seja uma pessoa infeliz. Ela faz parte e tem essa importância, porque os momentos da nossa vida, eles não são constantes e lineares. Então, você observar essa volatilidade também das emoções em correspondência com o que você vive, serve para você se compreender, para você se entender em relação à própria vida que está vivendo. Inclusive, essa compreensão, ela te traz mais maturidade de perceber o seguinte: se na nossa vida a gente não é simplesmente assim, somente euforia, alegria, se esses momentos, né, mais introspectivos de reflexões, de frustrações têm o seu valor, mostra que a gente não tem o tempo inteiro que ficar lutando para simplesmente se sentir bem. Essa busca incessante de uma felicidade que não condiz com a realidade. Porque, inclusive, se a gente pegar alguns exemplos assim mais simples do dia a dia, que podem gerar esse desconforto, por exemplo, uma pessoa que está com sono, uma pessoa que está com fome, pode ser que gere esse desconforto, uma frustração que está simplesmente anunciando que precisa ser atendida de alguma necessidade física, biológica. Entende? Então, é natural que a gente tenha alguns desconfortos. Então, essa busca de estar sempre muito feliz, de estar sempre muito alegre, também já é assim, fique com o pé atrás de que isso não é da normalidade
da nossa condição humana. Mas então, visto que existe assim, essa necessidade, essa importância desse aspecto, um pouco desse rebaixamento na nossa vida, né, desse rebaixamento do humor, vamos diferenciar esse desânimo da depressão. A depressão, então, ela já vem falando de um quadro, de um conjunto de sinais e sintomas que tem esse rebaixamento de humor muito mais intenso e persistente. Então ele já não acompanha mais alguma situação específica na sua vida, né, que tem essa questão assim de volatilidade. A gente sofreu com alguma coisa, logo passa. A gente entende que as emoções, naturalmente, elas têm um tempo de validade, vamos dizer assim. Já na depressão, já é um quadro muito mais persistente. Então, começar a observar esses sintomas, esse rebaixamento de humor, por mais de 2, 3 semanas, a gente já começa a desconfiar de algo mais assim patológico, de algo que precisa de uma consideração diferente. E também a intensidade desse sofrimento, porque se você está se sentindo mal, triste, desanimado, por algo que você consiga também manter as outras atividades da sua vida, que não te prejudique, então tem esse lado da funcionalidade. Mas a partir do momento que já está super intenso, que te prejudica de fazer as coisas da sua vida, né, que você tem assim um prejuízo às vezes de relacionamentos, às vezes não você especificamente, mas às vezes o seu meio começa a ter um prejuízo em relação ao seu estado de humor, isso também já é um sinal de alerta. Então, quando você estiver pensando já nesse quadro, poxa, será que eu estou, então, tá tão intenso que eu desconfio de uma depressão? Observe esses 3 componentes: intensidade, frequência e sofrimento, né? O prejuízo que isso tem na sua vida. É uma tristeza que ultrapassa essa normalidade. Então, vamos perceber isso como, assim, fazer essa diferenciação para que também os seus quadros ali de desânimo não se intensifiquem a ponto de chegar nesse nível. Vamos trazer aqui agora para vocês algumas orientações em relação a isso. Então vamos fazer aqui uma dinâmica. Vamos supor que você chega para mim num consultório, né, um atendimento psicológico e comece a relatar que está sofrendo muito, está muito desanimada, cansada, os dias não têm assim mais muita satisfação para você, você não consegue perceber muito sentido em algumas coisas. Se você trouxer essa demanda ligada à tristeza e o rebaixamento do humor, as primeiras perguntas que eu te faria seriam: o que você realmente está sentindo e há quanto tempo? Vamos começar a descrever as sensações. Muito do nosso aprendizado em relação às emoções, a gente precisa descrever mais em termos também corporais. Vamos entender assim como que vem esse desconforto. Você consegue ver se tem alguma relação assim com suor, com alguma taquicardia, com alguma fraqueza, fadiga muscular, entender esses sintomas que às vezes aparecem também no nosso corpo. Esse desconforto físico tem uma relação muito grande com as nossas emoções. E você dando essa atenção a isso, também te ajuda a ter um pouco mais de autoconhecimento, de você saber identificar e observar essas sensações. Então, como que você consegue descrever? Ah, não, eu só fico assim um pouco meio sem vontade de fazer as coisas, o que eu tenho feito assim, eu não tenho mais o mesmo ânimo, eu quero ter mais coragem para me desafiar. Você começa a trazer algumas reflexões da sua interpretação sobre esses sintomas. Isso também é relevante, porque aí a gente já começa a entender um pouco mais dos seus pensamentos em relação a essas sensações. E a pergunta, né, de há quanto tempo, isso é bem relevante também quando a gente está falando de algum diagnóstico, inclusive. Quando eu falei para vocês diferenciarem essa questão de um desânimo natural, né, do dia a dia para uma depressão, a gente precisa observar a frequência e o tempo com que isso tem aparecido na sua vida. Por isso que essa já seria alguma das primeiras perguntas. Outra, você está passando por um período de mudança na sua vida? Você está em alguma fase de transição? Você precisa se adaptar a um novo contexto de vida? Sabe assim, a ideia de que algum evento importante aconteceu,
alguma separação, o nascimento de algum filho, o filho saiu de casa, mudança de trabalho, mudança de cidade. Tudo isso tem assim, um impacto também emocional relativamente importante. Então a gente vai observar, se você está passando por essas situações, é importante a gente entender que o esforço que te demanda esse contexto novo na sua vida gera um estresse. O estresse é justamente isso, é o corpo em trabalho de modificação, em esforço. Se você está passando por um período de aprendizado, por uma fase que você ainda não conhece, é natural que às vezes você se canse mais e fique ali talvez um pouco mais desanimada com essa transformação. Mas aí, se a gente já começa a trabalhar direcionada a essa mudança, né, as habilidades que você precisa observar que já existe, que você já tem, e as que você precisa desenvolver, já vai trazer aí um bom caminho para você criar mais condições, então, de superar essas situações e se sentir mais animada, né? É um trabalho de autoconhecimento, de identificar, né, quais são os fatores que te facilitem a superar e o que você precisa observar em relação às mudanças dos prejuízos que estão acontecendo. Então, muito dos resultados assim dessa consequência de um desânimo vem por esse processo, né, por esse período de readaptação a alguma realidade, a alguma situação. E quando a gente identifica melhor, então eu estou passando por isso porque agora eu me mudei de escola, de trabalho, agora meu filho fez uma transição. Só de você identificar o que está acontecendo, você já traz assim um acolhimento, uma calma, uma tranquilidade de que você não é assim uma pessoa de outro mundo e que já deveria ter superado. Então você tem um pouco mais de paciência para ultrapassar, né? Para você assim vivenciar e superar esses eventos que às vezes, né, nos desconfortam, né? Então fazer esse direcionamento de qual é o tema que se trabalharia em terapia para melhorar, então já vai também facilitar para você não ficar pensando em diversas coisas em relação ao desânimo. Uma outra pergunta que eu faria para você dentro desse contexto, né, para identificar o seu desânimo, é em relação à sua rotina. Na sua rotina, existem coisas que são prazerosas, que estão sendo, assim, tem alguma frequência que acontece? Né? Atividades relaxantes, atividades que você tem um pouco mais, assim, de valor e consideração quando elas acontecem? Porque na vida nós precisamos de encontrar esse equilíbrio entre um momento de mais resistência, de esforço, de superação das coisas e também de pausas, de relaxamento, de lazer, de tranquilidade. Porque ninguém é uma máquina que só produz e só resolve coisas. Nós precisamos também acalmar, tranquilizar, fazer esse resgate, né, de uma motivação, de mais encorajamento para dar conta de conseguir assim vivenciar esses momentos de maiores desafios. Então, essas observações, assim, então as coisas que você costumava fazer antes, que te davam satisfação, você coloca de vez em quando na sua rotina também? Quais são os seus interesses? Né? Eu também perguntaria para você quais são as suas motivações futuras, as suas vontades, os seus desejos, né? O que faz você acordar todos os dias, se sentir assim com um propósito do que a sua vida está sendo bem vivida, entende? Aí eu já traria também perguntas ligadas ao seu sentido e propósito de vida, desde quando você começou a pensar sobre isso, porque às vezes você pode ter se desconectado disso em algum momento, ou o que você vive hoje, quais são os seus planejamentos, você tem uma visão de futuro, como que você quer construir esse futuro? Então são perguntas bem importantes para a gente conseguir identificar melhor sobre essa questão do desânimo. E aí, você consegue responder alguma dessas perguntas? Faz sentido para você? Veja a importância desse trabalho de autoobservação, de você se conhecer mais em relação aos seus sentimentos, às suas emoções, às suas atividades do dia a dia, a sua rotina, né? E o que você pensa a respeito do futuro, a respeito da sua vida, dos seus propósitos. Essas perguntas, elas são importantes
para você assim ter mais uma estabilidade para superar as coisas, e elas fazem parte de um acompanhamento, de uma terapia, né? São coisas que podem te facilitar esse trabalho de introspecção. Como eu falei com vocês, a tristeza, né, esse rebaixamento de humor, ele tende a nos levar a um momento assim de mais introspecção, de reflexão, de autoobservação. Então, se bem orientado para a gente aproveitar esse momento, você tem condições então de superar e de assim fazer uma limonada desse limão, vamos entender dessa forma. Então, essas perguntas, né, podem te orientar a entender melhor a sua situação de vida. Só uma observação também em relação a essa emoção da tristeza. Ela é uma emoção universal e tem todo um aspecto assim já de comunicar como que é a nossa linguagem em relação à tristeza, que as pessoas já entendem. Independente da cultura, do lugar, a gente sabe identificar quando uma pessoa está triste. Isso tem uma função muito importante em relação à nossa sobrevivência. São exemplos, assim, são maneiras da gente se expressar. A gente rebaixa os ombros, fica com o rosto triste, né, com o rebaixamento dos lábios, do olhar, às vezes um choro. São linguagens que as outras pessoas percebem como um pedido de ajuda, inclusive. Então, se você está passando por um processo assim, de tristeza, né, de mais intensa, lembre-se que todo esse movimento que você faz, que as pessoas começam a perceber, eles servem também para você melhorar, né? Então, se você, de acordo, por exemplo, com essas perguntas que eu te fiz, você não consegue ainda pensar em algo, até porque também não é o objetivo final desse vídeo, né? De você já ter, assim, todo um planejamento traçado, talvez você realmente precise de uma orientação mais específica. Então, observe tudo isso como uma oportunidade de você também pedir ajuda. Se você não consegue por conta própria lidar com essa situação, tá tudo bem você buscar orientações para ter uma vida melhor, né? Para você otimizar esse período da sua vida e se sentir bem, tá bom? E agora eu quero trazer para vocês algumas orientações de como que a gente faz para driblar um pouco mais esse desânimo, para que ele não fique tão frequente, tão recorrente, a ponto de chegar numa depressão, né? É só uma observação, assim, que a depressão ela é multifatorial, tá? Então tem questões genéticas, tem questões de história de vida, questões hormonais, tem aspectos, assim, da sua própria vivência, né, da sua história, de eventos mais marcantes. Então, não estou falando assim que de acordo com isso você não vai desenvolver, mas são aspectos que com certeza você vai ter uma tranquilidade a mais para viver a sua vida e não se aproximar, né, de ter momentos mais intensos em relação a esses episódios depressivos, tá bom? Então, são algumas orientações, alguns fundamentos da psicologia que entende como as necessidades básicas que nós temos para ter mais equilíbrio na nossa vida e ter, assim, menos desânimo, né? Porque a gente entende essa volatilidade das nossas emoções. Então, vamos pensar. As orientações, eu vou trazer 3 orientações para você. Vamos simplificar mais sobre isso. Primeiro, vamos pensar no seu estilo de vida. Da mesma forma que eu perguntei lá, né? Uma das primeiras perguntas que eu faria é como está a sua rotina. Você observar, né? Olhar com atenção o seu estilo de vida em relação às atitudes que te auxiliam ou te atrapalham em relação ao modo de vida que você quer ter. Então, você tem momentos de prazer, de satisfação, de atingir diversas áreas da sua vida com mais reforço, com mais ânimo. O que isso quer dizer? Você se atender numa área profissional, na área social, familiar, a sua saúde, momentos de lazer, momentos intelectuais. Então, todas essas áreas que a gente está falando de dedicação, de atenção, elas vão te auxiliar a ter um estilo de vida mais forte para que você se previna mais esses quadros que são mais intensos de depressão. Então, quanto mais você ampliar essas fontes de prazer, de contato, de envolvimento,
menos você vai se frustrar quando uma área não der muito certo. Então, se você se dedica ao seu aspecto profissional, familiar, né, pessoal, se você tem esse cuidado amplo, você tem, quando passar por alguma dificuldade, você tem como se fosse assim, a gente está pensando numa mesa. Se um pilar, né, se um pé da mesa quebra, se você tem outros que sustentam, é mais fácil para essa mesa não cair, né? Então, se você só tem a sua única estrutura da mesa é um único pilar, se você perde ele, se você tem alguma dificuldade, é muito mais intensa a sua resposta emocional e é muito mais fácil que você se perca, né, para se reerguer. Então, pensar nesse estilo de vida que comporte você se dedicar a todas essas áreas é uma grande contribuição para você ser mais forte emocionalmente também. Mas eu quero que você entenda o seguinte, tudo isso, existe uma questão também de organização, né, de como que você vai estabelecer alguns limites para que em determinado momento você se dedique a cada área. Não é que vai ser tudo perfeito, né, que você vai conseguir ter assim a plena satisfação em todas essas atividades. Há momentos de uma maior dedicação em uma área, mas se você simplesmente despreza as outras, não dá essa atenção, então você fica mais frágil para lidar com uma coisa só, entende? Então lembre-se disso, a vida ela é setorial, nós precisamos dar atenção aos nossos momentos familiares, lazer, amigos, trabalho, né, a nossa profissão, a nossa dedicação financeira, o nosso cuidado financeiro com a saúde. São áreas que vão trazer um bem-estar melhor para a sua vida, tá bom? Além dessa questão, então, do estilo de vida, um outro foco para você cuidar mais, assim, com mais atenção, é em relação aos pilares do autocuidado. Aqui nesse canal você encontra outros vídeos que te ensinam, te orientam mais em relação a como manter esses pilares em prática. Eu vou deixar aqui na descrição também uma lista de espera para você participar de um grupo de desafio em que eu te oriento e te explico mais a respeito dos pilares do autocuidado na nossa rotina. Porque se você equilibrar os temas, né, assim, essa questão da sua estrutura pessoal, o seu cuidado pessoal, você também tem condição de lidar com os eventos do dia a dia com mais estrutura, com mais sabedoria, porque você está ali bem atendido. Você tem disposição porque está cuidando da sua alimentação, do seu sono, você tem mais energia porque também faz atividades físicas. Um pilar conversa com o outro e todos eles respondem emocionalmente para você. Tem respostas hormonais, inclusive. Então tá tudo ligado. Se você perceber esse cuidado como algo que realmente te traz condições de superar as coisas da vida, você se sente mais preparada também para vivenciar isso. E eu comento com vocês, né, dos pilares: sono, atividade física, alimentação, os relacionamentos com as pessoas, o seu relacionamento pessoal também. Então é uma dedicação que você vai fazer para o seu próprio bem-estar. Cuidados assim que exigem que a gente se observe e faça de maneira rotineira. Então, se colocar isso no dia a dia, você está ali construindo uma fortaleza em relação ao seu bem-estar, né? Você consegue ter essa estabilidade para superar e entender as questões da vida. E por último, e não menos importante, vamos falar a respeito do tratamento padrão ouro que existe para a gente lidar então com a tristeza, o desânimo e inclusive com algum diagnóstico que possa existir em relação à depressão. Então estamos falando de um tratamento psiquiátrico e psicológico, esse acompanhamento com um psiquiatra e um psicólogo. Se você está passando por momentos muito intensos emocionais, assim, com uma dificuldade de colocar em prática todos esses exemplos, essas orientações que eu já trouxe aqui para você, pode ser que você esteja precisando também de recursos medicamentosos. Hoje em dia nós temos diversas opções que podem facilitar um tanto para você esse equilíbrio hormonal, né, em relação às suas emoções. Então, as nossas emoções, elas também têm esse impacto, né, tem essa resposta
biológica, né? Às vezes são coisas que você está precisando de regular melhor, né? Então tá tudo bem, não fique com esse preconceito ou com alguma dificuldade em relação a isso. Se você tiver uma boa orientação, um bom acompanhamento em relação aos recursos que existem, né, que podem facilitar você a diminuir essa intensidade emocional, fica muito mais fácil para você aprender novos comportamentos. Então a medicação ela vai ali reduzir ou aumentar, né, a sua resposta emocional, que vai facilitar você viver e colocar em prática outras coisas da vida. E aí que entra esse ensinamento e esse acompanhamento também psicológico. É onde, através de uma análise funcional dos setores aí da sua vida, da sua história, das suas vivências, do seu modo de ver, a gente consegue organizar melhor um planejamento mais estratégico, mais direcionado ao seu contexto de vida, para superar algumas questões pessoais, algumas questões que você precisa entender um pouco mais e desenvolver. Tem um tipo de tratamento que a gente fala na psicologia que chama ativação comportamental. Aí a gente já está falando de um recurso que é você começar a entender que assim, a gente tem as nossas respostas emocionais à medida que a gente interage com o meio. Então, por mais que você esteja muito desanimada, muito sem assim energia para fazer alguma coisa, é importante que você insista de maneira gradual que seja em se movimentar. A vida requer um movimento, a gente sai de uma situação difícil através desse movimento também. Então, se você é uma ideia assim de você não colocar a sua emoção como a causadora de alguma atividade sua. Por mais que você esteja sem ânimo, você faz para que você receba essa consequência de mais ânimo ainda. É interessante perceber isso. Quando a gente faz algum movimento na vida que é importante, mesmo sem vontade, a gente começa a ter respostas diferentes também, que nos motivam e que vão trazendo, assim, a engrenagem começa a rodar. Então, há muitas atividades que são propostas para pacientes que estão em algum quadro depressivo, é que eles começam a fazer esses movimentos na vida, começa a ter assim mais rotina, fazer atividade física, sair um pouco, ver as coisas acontecendo na vida para ter uma resposta emocional que modifique esse quadro. Então, muito da nossa rotina traz essas mudanças emocionais também para nossa vida, tá bom? Então, como eu disse, né, a tristeza e o desânimo, eles têm assim um aspecto natural que fazem parte, que você sabendo aproveitar, né, se a gente perceber esse momento como um despertar, um alerta para algumas coisas mudarem e para a gente conseguir manter, de acordo com essas orientações que eu passei para vocês também, o que é a nossa necessidade básica, então a gente começa a ter assim mais como eu falei em alguns momentos, né, essa estrutura para evitar quadros mais intensos, né, de desânimo. Mas se você tá precisando, né, eu reitero aqui com vocês que se você não conseguiu entender algum aspecto, comente aqui, mas que você procure auxílio profissional, tá bom? Um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, isso vai te movimentar para viver melhor e viver a vida que você merece. Então, um recado final, uma frase final que eu quero deixar aqui para vocês é que nós podemos aprender sempre, né? Não desista, se você está persistindo em alguma situação, tudo isso depende do que você vai fazer para trazer novas consequências para a sua vida também. Então, torço por você, né? Vamos juntos. Aproveite também se você tem mais interesse nesses assuntos, os outros vídeos aqui desse canal. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe seu like para eu saber, né, da relevância desse conteúdo. Compartilhe com outras pessoas também que você acha que vai ser relevante. E vamos juntos, vamos nessa, aprendendo cada vez mais.